estudantes! Sejam bem-vindas a mais uma aula de Educação Física para a Educação de Jovens Adultos. Eu, professora Vânia, como vocês já conhecem, e... Eu, professor Felipe. Tudo bem, pessoal? Viemos aí com várias aulas de dança, tivemos a participação muito especial da professora Alessandra e professora Valesca. É verdade. E aí, finalizamos com o nosso conteúdo, o nosso eixo de dança. Agora, nós vamos passar para um outro eixo, que é o de lutas. Lutas, professora Vânia. Isso Lutas. mesmo, professor Felipe. As lutas, elas têm um pouco de preconceito, digamos assim, que as pessoas acham que às vezes se torna uma briga. E não é, né? Algo violento, né? Não é uma coisa muito bem vista pelas pessoas. Isso. Mas, para nós, é um conteúdo. Exatamente, professor Felipe. Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre essa diferença de luta e briga, que é diferente. Bem diferente, né? Então, se a gente for buscar lá no dicionário, a gente vai encontrar lá lutas. Combate de dois atletas, corpo a corpo, sem armas. Ação de combater com armas ou sem elas. Esforço feito por duas pessoas ou dois povos para vencer um ao outro. Como entrar em luta com alguém, lutas políticas, ação de duas forças que agem em sentido contrário. Então tem uma definição já para luta aí, né, professora Vânia? Isso de lutas. Luta. Se a gente for buscar lá no dicionário, briga é algo bem parecido. Veja bem, professor Felipe. Ação em situação ou em que os adversários se enfrentam corpo a corpo, luta corporal. Falta de entendimento, aí começa a diferença. Exatamente. Em que há discussão ou conflito, briga de casal, briga de amigo. Como vocês viram, os verbos lutar e brigar possuem o mesmo significado, como sinônimos de combater, disputar ou conter. Mas o verbo brigar normalmente é usado para expressar disputa física ou psicológica, as quais ocorrem sem regras. Olha que importante. Isso é interessante. Imperando o desrespeito à pessoa oponente. Então a palavra brigar, ela já é mais pesada, na forma pejorativa, né? Porque não tem regra, é uma briga na rua que você vê, é uma briga sem limites, vamos dizer assim. Onde há ofensas, né? Onde você não respeita o seu adversário. Já o verbo lutar apresenta uma característica de sentimento de regra, onde a disputa baseia-se no respeito entre as pessoas. Por mais que eu estou ali com uma disputa corporal, eu tenho todo o respeito pelo meu adversário, pensando que se ele não estivesse ali, com quem que eu lutaria? Não é mesmo? Com certeza. E isso é facilmente notado, pois o verbo lutar é constantemente empregado na busca por objetivos. Já o de brigar acaba por ser empregado no sentido de guerrear e disputar, física ou psicologicamente, sem regras, podendo causar ferimentos físicos ou sentimentais. Nossa, então existe sempre essa definição, né, professora Vânia? Briga e luta, como a gente estava falando. A briga é uma forma pesada de um combate sem limites, sem regras, sem respeito algum. Exato. Ao contrário da luta. Hoje em dia, a gente vê campeonatos, torneios mundiais, nacionais de luta, não de briga, né? Por que de luta? Porque existem regras, existe o respeito, naquele momento é o esporte que está sendo praticado. Então eles fazem essa disputa da luta, acabou essa luta, eles se cumprimentam, eles agradecem a participação do outro, porque sem o adversário não ia existir a luta. Isso mesmo, né? Professor Felipe, perfeito. Então as lutas são esportes onde existem as regras, o respeito, existem algumas lutas que você pode somente usar a parte superior do corpo. Sim. Outras você pode usar só a inferior e outras você pode usar determinados golpes. Se você faz
golpes que não estão dentro dessas regras, você é punido, às vezes até desclassificado. Existem lutas que vocês não podem nem dar soco e nem chute. Exato. Garra, né, professor Felipe? Exatamente. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, né, professor Felipe? Mas é interessante a gente fazer essa fala inicial para deixar bem claro que luta e briga é muito diferente uma coisa da outra. A gente não vai levar nem pro lado da briga e nem pro lado da luta. A gente vai levar pro lado do esporte aqui. A gente vai realizar alguns movimentos, a gente vai mostrar para vocês alguns tipos de luta, quais dão soco, quais dão chute, quais não dão soco, quais não dão chute. Então, sempre pro lado do esporte, pro lado do bem, pro lado da saúde, da qualidade de vida, sempre. Às vezes algumas pessoas de fora que não entendem, não compreendem, não têm esse conhecimento da luta, parece que é uma briga. Mas não, é um esporte. É um esporte com regras muito rígidas, mais rígidas do que alguns esportes mais comuns que a gente conhece. Tanto que tem regras, tanto que existe um certo cuidado quando existem esses torneios. A gente trouxe aqui alguns materiais que comprovam que a luta, existem lutas sem alguns materiais, sem luvas, sem caneleiras, sem joelheiras, mas existem materiais para quê? Para cuidar do estado físico do atleta. Né, professor Felipe? Exatamente. Proteção de quem está fazendo o golpe e de quem está recebendo. Né? Exatamente. Então temos aqui esses materiais. Mas antes de mais nada, nós vamos acompanhar agora um videozinho onde ele traz um pouquinho sobre a história, alguns tipos de luta. Acompanhe aí com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre lutas. Lutar é uma das atividades esportivas mais antigas. Muito tempo antes de ser considerada como um esporte, a luta tinha um conceito básico de defesa e ataque, no sentido de demonstrar superioridade em um confronto. Há registros de lutas em praticamente todas as eras da humanidade, passando por babilônicos, egípcios, chineses, japoneses, gregos e romanos. Os grandes responsáveis pela introdução das lutas no mundo esportivo foram os gregos. Naquela época, nos confrontos dos gladiadores romanos, havia o uso de técnicas corporais de luta 2 a 2 e a utilização de armas e táticas severas de treinamento. O regime de exercícios militares dos espartanos é outro exemplo desses combates. Por muitos anos, o mundo dos esportes era predominantemente masculino. A história das Olimpíadas nos mostra o quanto o desporto não era para as mulheres. Em Atenas, elas eram privadas de participar como competidoras e até como espectadoras. As competições selecionavam os vitoriosos, de acordo com os ideais de força, competitividade, agilidade, velocidade e outras qualidades físicas que acreditavam ser inerentes somente ao sexo masculino. O mundo das lutas ainda é dominado por esse público, mas nos últimos anos isso vem mudando. Cada vez mais é comum ver mulheres praticando tais esportes, seja pela busca de um corpo saudável ou da possibilidade de autodefesa. O número cresceu tanto que várias academias do Brasil passaram a ter turmas exclusivamente femininas. Uma importante personalidade no mundo das lutas é a brasileira Amanda Nunes, que se tornou uma das maiores estrelas da atualidade de MMA, sendo a campeã da categoria peso galo e peso pena no UFC, que originalmente era competida apenas por homens. No contexto atual, percebe-se que as lutas estão cada dia mais fazendo parte da cultura brasileira. A riqueza de gestos motores nos vários tipos de lutas, a história por trás de cada uma, as regras a serem seguidas, tudo isso contribui imensamente para que sejam trabalhadas no ambiente escolar, fazendo com que os estudantes ampliem seus conhecimentos e adquiram mais cultura. Além de desenvolver as capacidades físicas, as lutas auxiliam o estudante na sua relação consigo mesmo e com o grupo, propiciando elementos que visam a socialização, a competitividade, a disciplina e o respeito, característicos de sua tradição e filosofia. Ou seja,
As lutas atuam no contexto integral do ser humano. Bom, vocês puderam conhecer um pouco sobre as lutas. Vamos aprender mais? E aí, pessoal? Acompanharam esse histórico, né, das lutas? Começaram como as lutas? Lá nas guerras, um povo querendo dominar o território de outro povo. Isso, professor Felipe, era próprio da natureza, né? De como esse combate através de luta, através de disputa de local, território, né, professor Felipe? Então, daí juntavam-se os povos, faziam várias pessoas contra um exército, contra outro exército, e às vezes com armas, às vezes sem armas. Lá atrás na história, não tinha a arma letal, no caso, né? Então a briga era entre contra o outro. Corporalmente, né, professor Felipe? E por isso levava esse nome aí, das guerras, das lutas, e não brigas, porque eles estavam disputando. Por mais que era uma disputa de território, existiam regras também. Exatamente. Né? Mas aqui, na atualidade, a gente vai falar de algumas lutas, algumas curiosidades de algumas lutas, né? Vamos falar de quais lutas? Vamos falar do Muay Thai, vamos falar um pouquinho do kickboxing, do taekwondo, que são nomes estranhos, um pouco diferentes, mas são lutas comuns. Aqui na nossa cidade, em Curitiba, temos alguns campeões desses tipos de lutas. Do Muay Thai, por exemplo, professora Vânia, eu vou citar alguns nomes aqui. Temos aqui em Curitiba, que foi um campeão, Anderson Silva, que é um super campeão, Vanderlei Silva, Maurício Shogun, Cris Cyborg. Essa mulher é fenomenal. E no Brasil, a gente tem uma das maiores campeões do UFC, que é o maior torneio de lutas do mundo, que é a Amanda Nunes. Que legal, outra mulher. Então, existem vários lutadores, além de outros lutadores, por exemplo, de boxe. Quem não conhece o Maguila aí? É verdade, pessoal aí acho que com certeza o Maguila, Éder Joffre, quem mais? Deixa eu lembrar aqui. O Acelino Freitas, o Popó, né? Tivemos na Olimpíada agora aqui 2 atletas que participaram do boxe, que também ganharam medalhas. Então a gente tem, no Brasil, vários atletas que se destacam no esporte. No boxe, no Muay Thai, no Jiu-Jitsu e em alguns esportes que envolvem as lutas. Mas aqui a gente vai falar do Muay Thai. O Muay Thai é um tipo de luta... Você conhece o Muay Thai, professora Vânia? Eu conheço um pouco, professor Felipe. Então, vou falar que como a dança não era muito a sua praia, a luta não é muito a sua praia. Mas aqui a gente vai aprender muito com você, vai aprender um pouquinho. Não vamos aprender a lutar, não é isso. A gente vai aprender um pouco de curiosidade. O Muay Thai é uma luta que a gente dá socos, chutes, joelhadas e cotoveladas, professora Vânia. Então é uma combinação de vários segmentos corporais aí. Vários golpes. Membros superiores e inferiores. Então, além da gente atacar, a gente também se defende. Acho que em todas as lutas, né, professor Felipe? Em todas as lutas. E utilizando sempre essas partes, esses golpes. O chute, o soco, a joelhada e a cotovelada. Isso no Muay Thai. Uma luta muito parecida com o Muay Thai é o kickboxing, que o nome vem do inglês, já diz. Kick, chute, e boxing é a troca de socos ali. Então, é bem próxima do Muay Thai, só que com uma combinação maior de golpes. O Muay Thai, a gente pode dizer que é um pouco mais agressivo do que o kickboxing. O kickboxing, você também vai utilizar chute, soco, joelhada e cotovelada, mas com uma variação muito maior de golpes. Você vai fazer isso mais vezes. No Muay Thai você vai tentar ser certeiro no golpe. No kickboxing você vai fazer várias vezes esse movimento. Então essa é a principal diferença entre os dois. Entre os dois. E tem uma outra diferença. O Muay Thai, que o nome já diz ali, o Thai, por quê? Porque ele é originário da Tailândia. E o kickboxing é do Japão. E o kickboxing, mas é do Japão, mas tem esse nome em inglês, americanizado, vamos dizer assim, é porque quando ele foi para os Estados Unidos, que ele começou a se difundir. Quando ele começou a ser praticado nos Estados Unidos, nos anos 80, que ele começou a se difundir.
E quem aí não lembra dos filmes do Van Damme? É verdade. Ele era um kickboxer. Mas aí, e professora Vânia, como que a gente faz para uma pessoa que luta bastante, como que ela fica graduada, como que ela se torna professora? Tem algumas lutas que eu conheço, por exemplo, o judô, você vai passando por faixas, Exatamente. Nas outras lutas, não é muito diferente. No Muay Thai, por exemplo, você faz a graduação, você sabe que um professor é graduado, né, num nível maior ou menor, através da faixa que ele coloca aqui no braço. No judô, você comentou que é uma faixa na aqui cintura, na cintura, amarrando o kimono. E no Muay Thai é uma fita que você prende ao redor do braço aqui, com cores. As cores vão determinando o seu nível de graduação. Para você passar por essas cores, são vários fatores, né, professor Felipe? É tempo de luta, é disciplina. Disciplina, eu ia falar nisso. O respeito que você tem que ter nesses momentos que você está interagindo, né? Interagindo, que a gente fala, é treinando. Mas o treino não é só a briga, é ajudar o colega, é ensinar ele a fazer o movimento da forma correta, é passar a filosofia certa da luta, que não é a de brigar, é a de aprender e de você organizar o seu corpo para aquele movimento. Esse respeito com o adversário, isso é muito claro para mim. Perfeito. A questão da luta é respeito com o adversário, né, professor Felipe? Ótimo. Falamos aí do Muay Thai e do Kickboxing, que são duas lutas bem parecidas. Uma é da Tailândia, a outra é do Japão. A gente vai agora para o Taekwondo. Taekwondo é um esporte olímpico. Esporte olímpico. E o Taekwondo, vou dizer para vocês como que é o Taekwondo. Kimono, né? Kimono branco, a faixa da graduação. O kimono parecido com o karatê, o judô. Do judô, bem próximo, né? Disso. Uhum. E você tem um protetor que você usa na cabeça, um protetor aqui nas costelas, na região do peito, caneleiras. Por quê? Por quê, professor Felipe? Porque a segurança é muito importante. Muito importante. Mas no Taekwondo, você pode dar socos e chute. E por que a gente protege a cabeça? Porque e aqui? Pode acertar tanto as costelas quanto a cabeça? Exatamente. E a sua pontuação no Taekwondo, ela é mais alta conforme o nível, a altura do seu chute. Então, se eu chutar membros inferiores, eu vou ter uma pontuação um pouco menor. Você não vai ter pontuação, porque membros inferiores... Não pode? Não, a gente vai fazer o chute, né, no caso, nas costelas, na região do peito, que vai estar protegido, e na cabeça. Então eu vou usar para atacar os meus membros inferiores, porém eu só posso acertar da cintura para cima. Exatamente. Você chutou na região da costela, um chute frontal, você ganha uma pontuação. Se você dá um chute giratório na região da costela, a sua pontuação é um pouco maior. Se você dá um chute frontal ou lateral na região da cabeça, você tem uma pontuação. Porque a minha amplitude do movimento é muito mais difícil. E se você dá um chute giratório na região da cabeça, é muito maior a sua pontuação ainda. Uma pirueta aí, gente. Então vocês percebem que existem regras que determinam o que vai acontecer, qual é a pontuação da luta. Não é assim, o lutar por lutar, né? Tem toda uma regra que diz o que a gente tem que fazer. A próxima luta, também de origem ocidental, e essa aí eu fiz quando eu era criança, eu lembro, professora Vânia, o karatê. Tem a memória afetiva, né? O karatê. Hoje em dia se pratica bastante judô, mas o karatê, eu lembro que na minha época eu fiz um pouquinho de karatê. E o karatê, existem dois tipos de karatê. O karatê é uma luta plástica, bonita. Então você faz uma apresentação individual que não existe contra um atleta. É tipo, eu uma contra você. Uma apresentação plástica, não. Você faz uma apresentação, faz eu aqui, você aqui. Como se fosse uma coreografia. Exatamente. Vamos voltar para a dança um pouquinho. Exatamente. Como se fosse uma coreografia. Então nós vamos realizar golpes do karatê, específicos do karatê, mas apresentando para alguém. Apresentação individual chamaria. E tem também o combate, que daí é um adversário contra o outro. Existem esses dois tipos. Ataque e defesa também, socos e chutes. A graduação do karatê é a mesma, não é a mesma, mas é bem parecida com a do judô.
através de faixas, e as cores da faixa vão determinando quem são os mestres, os professores mais graduados. Perfeito, interessante, professor Felipe. Legal, né? Aqui, até agora, falamos de 4 lutas que podem usar: chutes, socos. Agora vem o boxe. Falamos ali de alguns campeões de boxe, né? Que tivemos. E o boxe é engraçado, porque o boxe só pode soco. Nada de membros inferiores, quer dizer, nada não, a gente fala assim, que não, a gente não usa, mas o tempo todo você está usando também as pernas, porque você está se deslocando para atacar, defender, porém só pode atingir o adversário, os golpes permitidos são com os membros superiores. Está se locomovendo, exatamente. Então no boxe, a gente tem a combinação dos golpes, do boxe, que vamos aprender em algumas aulas aí mais pra frente. Golpe jab, golpe direto, upper. Então a gente vai aprender isso aqui, professora Vânia. Mas no boxe é curioso, que só pode soco. A gente vai se movimentar dentro do ringue. Mas para atingir, eu não posso, como as outras lutas que a gente viu, que soco, poderia as pernas... A altura da cintura para cima. Se acertar para baixo, é desclassificado. É desclassificado, tem uma penalização. Então, regras, sempre. E é bacana. E o boxe, não existe graduação no boxe. Como que a gente sabe que um atleta é de um nível superior ao outro? É por categoria. Então existem lá as categorias mais leves e as categorias por até peso, a categoria mais pesada. Exatamente, por categoria. Vamos para mais uma luta japonesa. O judô. Eu acho que essa é bem conhecida, né? Essa é bem conhecida. E o judô é uma prática muito bacana, tem uma filosofia também muito interessante que envolve bastante respeito, né? O judô, você não dá soco no judô também e nem chute, mas você utiliza mãos e pernas para quê? Porque no judô você faz as pegadas no kimono. Você agarra, né? Exatamente, os golpes são através das pegadas. Você sempre segura o colega, você vê numa luta de judô que as pessoas estão lá se agarrando, se pegando, tentando segurar no kimono do colega, do adversário, para quê? Para tentar realizar um golpe. Quando ele segura da forma correta, às vezes ele pode dar uma rasteira. E aí desequilibra no chão, né? E daí, exatamente. Como que vai fazer a pontuação? Você caindo de uma forma, tem uma pontuação. Se você cair com as costas no chão, é o ippon que eles falam. Você ganha a luta. Independente se a luta está no início, você conseguiu dar o golpe. Digamos, exatamente, boxe, né? como um nocaute no boxe. Você conseguiu fazer o ippon, a luta acaba. E também tem outras pontuações, que é o vazari, o yuko. Aí a gente vai sabendo conforme vai se aperfeiçoando na luta. Perfeito, né? Bacana. A graduação do judô também é nas faixas pelas cores, né? Bem parecido com o karatê. Sumô, professora Vânia. Não sei se já ouviram falar do sumô. Eu lembro que aquelas pessoas que usam... se chama tanga, né, professor? É um pano, uma tanga. A nomenclatura certa eu não vou saber, mas a gente vai atrás e a gente pode falar na próxima aula qual é a nomenclatura. Eles são atletas muito rigorosos para fazer o tipo de luta que eles fazem. E a gente comentou que não tem soco, não tem chute. Qual luta é essa? É o sumô. É aquela que a gente tem que tirar a pessoa do espaço, como se a gente tivesse exatamente. Aqui a gente usou aqui, ó. O professor Felipe tem que tirar ele do espaço. A gente usou esse espaço exatamente para isso, para denominar como se fosse uma luta de sumô. Eu e a professora Vânia aqui. A minha intenção é tirar ela para fora desse espaço. Se eu pisar fora, eu estou eliminado. Isso, empurrando. Ou pega uma pontuação. Né? Ou derrubar, professora Vânia. Se eu conseguir derrubar você, eu também consigo a vitória, uma pontuação maior. Então é tirar o atleta daquela linha determinada ou derrubar ele. E agora temos mais 2 lutas. Essa todo mundo conhece. Inclusive a gente tem uma mestre que já deu aula pra gente aqui, que é a professora Susan. Nossa, né? muito parceira. E a capoeira é nossa aqui no Brasil. Não é nossa, é nossa. Nós falamos nossa. de algumas ali que no Japão, em outros lugares. Agora a capoeira é nossa. A capoeira, a gente utiliza chutes, né, em alguns golpes, e também utilizamos os braços na capoeira, mas não para dar soco, para se defender. Lembra que a gente fazia alguns movimentos da capoeira com o braço? Ginga, né? Tem alguns movimentos ali que a gente fazia
de defesa, né? Com a corinha. Exato, Vocês já exato. ouviram falar dessas lutas. Mas o chute, a parte dos chutes, é onde que mais a gente vê mais nesses golpes da capoeira. A graduação da capoeira não é através de faixa, é através de corda, né, professora Vânia? Então eles têm as cordas que determina também o nível de graduação do professor. E uma das últimas lutas que a gente vai falar aqui, existem muitas outras, né? A gente trouxe algumas só. Importante isso, professor Felipe, não são só essas, pessoal. Lembram lá nos tipos de dança? A gente trouxe alguns tipos de dança. Hoje a gente está falando de lutas e a gente trouxe alguns tipos de lutas também. A gente pode ficar aqui mais várias aulas falando, né? Só conversando, só de lutas. só conversando, né? Mas aqui é para deixar vocês por dentro de algumas lutas que a gente vai realizar alguns movimentos nas aulas seguintes. É a luta olímpica, que o nome já diz, é uma luta que existe nas Olimpíadas. E ela não tem chute, ela não tem soco, ela é parecida com o judô. Com o sumô também, né? Com o sumô também. Que é onde você pega, é a pegada, né? A roupa, a vestimenta dos atletas é diferente. Então, parece um... Pensa um maiô. Um maiô, Um colã, exatamente, uma lycra, uma roupa bem justa. Eles ficam com uma roupa bem justa, a partir do joelho até o braço aqui. E a ideia da luta olímpica é imobilizar o adversário, né, fazendo com que ele caia com as costas no chão e você deixe ele parado, imobilizado. Então, para você ganhar a luta, ganhar pontos, você tem que fazer uma imobilização. Deixar o adversário no chão com as costas virada para baixo, que daí você vai conseguir uma pontuação maior e vai conseguir ganhar a luta, tá? Pessoal, falamos de 9 lutas aqui. Então falamos da capoeira, falamos da luta olímpica, do sumô, do judô, do boxe, do karatê, do taekwondo, do kickboxing e do muay thai. Eu vou dar uma prévia da próxima aula para eles aqui, professora Vânia. Na próxima aula, a gente vai tentar fazer alguns movimentos. Hoje a gente falou bastante, porque tem que ter essa parte teórica, principalmente da luta, para saber que a luta existe muito respeito, existe muitas regras, e a gente vai tentar fazer isso com a maior segurança possível. Tanto que os materiais a gente vai até deixar pronto aqui para a próxima aula, professora Vânia. Por quê? A gente vai aprender a dar soco. Mas vai dar soco em quem? Professor Felipe, professor Felipe, fiquei nervosa aqui. A gente não vai dar soco em ninguém, a gente vai aprender a fazer o movimento. A técnica do movimento. A técnica e o nome desses golpes que a gente falou aqui. Principalmente de algumas lutas, como o Muay Thai e o boxe. Vamos trabalhar socos, membros superiores, braços. Vamos aprender a dar soco, voltar, defender. Então vai ser uma aula um pouco mais técnica, mais de movimentos. Eu espero que vocês estejam preparados. Então, para a próxima aula, já vai ter aula de Educação Física da EJA. Já deixa o espaço aí um pouquinho maior, né, mais amplo, para a gente fazer esses movimentos. Hoje nós ficamos mais na teoria, na conversa, porque é importante vocês saberem um pouquinho da história, um pouquinho do que a gente falou, a diferença de briga e a luta, né? E de como o professor Felipe trouxe, algumas modalidades, alguns tipos desse esporte. Isso mesmo. Então, pessoal, vamos se ver na próxima aula. Já vou dar um spoiler aqui para eles, professora Vânia. Ó, vamos aprender a dar soco com uma mão, soco com outra mão. E as pernas, não, as pernas também. Mas isso vai ser assunto para a próxima aula, tá? Fiquem bem e até a próxima, pessoal. Até mais, gente. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. A família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar. Tome cuidado ao separar. Lixo que não é lixo, não pode misturar. Faça sua parte, vamos lá. Todos juntos cooperar. O mundo vai agradecer se você se reciclar. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser.